podcast número 3. O tema da aula de hoje é sobre as 7 trombetas e as falsas narrativas. A interpretação das 7 trombetas tem sido motivo de diversas discussões atuais. Há adventistas que acreditam, por exemplo, que as trombetas retratam acontecimentos do fim dos tempos após o fechamento da Porta da Graça. Para apoiar essa ideia, uma série de narrativas são utilizadas. É evidente que nessa aula não é possível analisar todos os pormenores dessas narrativas, mas se olharmos para o quadro geral, vamos poder identificar a verdadeira forma de se interpretar as trombetas. Primeiro vamos analisar a Bíblia e depois veremos o que diz o espírito de profecia. Antes de prosseguir, é importante lembrar que a Igreja Adventista do Sétimo Dia utiliza apenas um método para a interpretação profética, e esse método é o historicismo. E, de acordo com o historicismo, as 7 trombetas, juntamente com os 7 selos e as 7 igrejas, são profecias paralelas, que cobrem toda a era cristã. Dentro dessa visão, nós estaríamos vivendo em algum momento após a 6ª trombeta, aguardando o cumprimento da 7ª, ou seja, 6 trombetas já teriam se cumprido. E detalhe, como já mencionamos nas aulas anteriores, não existe duplo cumprimento para profecias apocalípticas. Assim, essas trombetas não terão um outro cumprimento futuro. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 8, versículos 2 e 3. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Uma questão fundamental que você tem que analisar é que a chave para a compreensão do Apocalipse é o santuário. Isso é básico para qualquer estudante de Apocalipse. Observe, esse anjo está junto ao altar de incenso. Pergunto, onde ficava o altar de incenso no santuário? Em qual compartimento? Ficava no primeiro compartimento. Percebe? Isso não pode se aplicar para depois do tempo da graça. Aqui na descrição, há orações ainda sendo feitas e recebidas por Deus, porque essa é uma descrição do tempo de graça. Jesus ainda está ministrando no santuário. Antes de 1844, ele estava no primeiro compartimento, que é o local onde está o altar de incenso, descrito na visão das trombetas. Isso é básico. Agora vamos ler os versículos 5 e 6. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Alguns se referem a esse texto dizendo que o ministério de intercessão de Cristo é encerrado antes das trombetas serem tocadas. Assim, eles entendem que as trombetas serão tocadas após o fechamento da Porta da Graça. Essa é uma falsa narrativa. Sabe por quê? Outra questão que você tem que analisar no Apocalipse é o arranjo literário do livro. No caso em questão, vamos analisar o arranjo literário que diz respeito às cenas introdutórias. Se você examinar, por exemplo, as cenas introdutórias da visão das 7 igrejas e da visão dos 7 selos, você descobrirá algo fascinante. Cada cena introdutória apresenta a conclusão, ou seja, apresenta o final da história. Somente em seguida, após a introdução, é que a história é contada passo a passo. Em outras palavras, você tem a introdução e nessa introdução é mostrado como termina a história que será contada. Mas logo em seguida, no arranjo literário, é mostrado como é o desdobramento da história até a conclusão efetiva. Outra narrativa que parece verdadeira, mas é falsa, é a seguinte. Pelo fato de haver paralelos e similaridades entre as 7 trombetas e as 7 pragas, alguns concluem que elas ocorrerão no mesmo período. Mas por que esse argumento é falso? Vamos analisar outro detalhe. Segundo Kennedy Strand, o livro do Apocalipse está organizado em uma estrutura quiástica. Teríamos que ter uma aula completa só para falar disso. Mas basicamente o quiasmo é caracterizado, segundo John Pauling, quando palavras e ideias são paralelas uma às outras
na ordem inversa do início ao fim de um livro. E isso é evidente no Apocalipse, porque o livro está dividido em duas seções, a seção histórica e a seção escatológica. Se você puder, escreva em uma folha de papel a letra V, V de vazio, em um tamanho grande. Do lado esquerdo você escreve cada frase embaixo da outra. 7 igrejas, embaixo você escreve 7 selos e embaixo 7 trombetas, do lado esquerdo da letra V. Esse lado do V é a seção histórica. Do outro lado, do lado direito, você escreve no mesmo padrão Nova Jerusalém, embaixo milênio e embaixo queda de Babilônia. Ok? Agora, bem no centro, abaixo do V, você escreve o clímax do grande conflito. Essa é a estrutura quiástica. As 7 igrejas fazem paralelos com a Nova Jerusalém. De um lado, nós temos um tempo de graça aberto e do outro, um tempo de graça encerrado. Os 7 selos fazem paralelos com o milênio. De um lado, temos a descrição do povo de Deus afligido e do outro temos o povo de Deus restaurado. As 7 trombetas fazem paralelos com as 7 pragas ou a queda de Babilônia. De um lado, as trombetas acontecem antes do dia da expiação e do outro lado, as pragas acontecem depois do dia da expiação. O centro do livro é onde está o clímax de tudo. Então, os dois lados convergem para o centro. Isso é o quiasma. As trombetas estão no braço histórico do livro e não no braço escatológico. E essa é uma das razões porque você não pode deslocar as trombetas para o outro lado do quiasma. Se você fizer isso, além de destruir a estrutura, você terá removido Jesus abruptamente do lugar santo para o Santíssimo. Porque as trombetas acontecem com Jesus no lugar santo. Lembra do altar de incenso, primeiro compartimento? Embora as trombetas sejam juízos da parte de Deus, assim como as pragas, elas não se referem aos mesmos eventos. Por exemplo, os juízos das trombetas acontecem antes do dia da expiação. As pragas caem depois do dia da expiação. Outro detalhe. Você já se perguntou por que cada uma das trombetas atinge somente a terça parte em cada evento? Porque elas não são definitivas. Ainda há espaço para arrependimento. Ainda é o tempo da mediação de Cristo. Diferentemente, as pragas não atingem parcialmente, mas definitivamente. As trombetas são parciais. As pragas são globais. As trombetas são misturadas com a misericórdia. As pragas são sem mistura de misericórdia. São eventos distintos. Você tem que compreender isso. Essa estrutura tem que ser analisada e tem que ser seguida. Mas existe uma citação de Ellen White que é muito usada para tentar provar que as trombetas estariam no futuro. Vamos à citação. Solenes acontecimentos ainda ocorrerão diante de nós. Soará uma trombeta após a outra. Uma taça após a outra será derramada sucessivamente sobre os habitantes da terra. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 426. E agora, vamos fazer algumas considerações. Você conhece um pouco sobre figuras de linguagem? Você sabe o que é uma hipérbole ou uma metonímia? Hipérbole consiste na expressão proposital e evidentemente exagerada de uma ideia, com o intuito de definir algo de forma dramática. Já a metonímia é uma figura de linguagem que consiste na substituição de uma palavra ou expressão por outra, havendo entre elas algum tipo de ligação. Essa substituição pode ser a parte pelo todo, o autor pela obra, a coisa pela sua representação, etc. Ellen White, em vários momentos em seus escritos, utiliza-se de figuras de linguagem para se expressar. Quando ela fala em trombeta e em praga na citação que lemos, ela não está dizendo que as 7 trombetas estão no futuro. Isso seria adulterar o texto. Trombeta é símbolo de juízo. A praga, o flagelo, também é símbolo de juízo, e essa é a relação. Quando ela se refere à trombeta nesse texto, ela está usando uma metonímia, ou seja, uma coisa pela sua representação, que no caso em questão é o juízo da parte de Deus. Aqui ela está utilizando a representação do símbolo trombeta, apenas isto. Mas talvez ainda não tenha ficado claro para você. Vamos a outro exemplo então.
Ellen White escreveu o seguinte: a luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para os últimos dias. As visões que ele viu às margens do Ulai e do Hiddekel, os grandes rios de Sinear, estão em processo de cumprimento. E logo ocorrerão todos os acontecimentos preditos. Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, páginas 112 e 113. Ela está se referindo ao capítulo 8 de Daniel, você pode conferir no versículo 2. Ali você tem, por exemplo, a visão do cordeiro e do bode, que são representações da Medopécia e da Grécia. Você tem também a purificação do santuário, que ocorreu em 1844, entre outros símbolos. Praticamente tudo já foi cumprido do capítulo 8 de Daniel. Então por que ela diz que logo ocorrerão todos os acontecimentos preditos? Ela está usando uma hipérbole, um exagero proposital. Ela quer enfatizar que aquilo que ainda não se cumpriu logo se cumprirá, ou seja, todos os acontecimentos que ainda não se cumpriram logo se cumprirão, pois a palavra profética não falha. Ela está querendo enfatizar uma questão. Se você admitir que ela não está usando figura nenhuma de linguagem, então a conclusão óbvia é dizer que as profecias sobre a Medopécia ainda não aconteceram, que a profecia sobre a purificação do santuário também ainda não aconteceu, que o papado ainda não apareceu, etc. O que não faz nenhum sentido. É óbvio que ali não é tudo que vai se cumprir. Somente aquelas porções que ainda não se cumprirão em breve, porque senão teríamos todas essas implicações que foram mencionadas agora. Deixe-me lhe contar algo que talvez você não saiba. Nossos pioneiros acreditavam que a maioria das trombetas já haviam se cumprido em seus dias. Um estudioso das profecias, um milerita chamado Josias Litt, examinou o assunto das trombetas e chegou à conclusão de que a sexta trombeta estava prestes a se cumprir em seus dias, em 1840. Ele fez os cálculos disponíveis em Apocalipse 9 e pôde com precisão dizer o momento em que a profecia se cumpriria. Por sua vez, Ellen White, profetisa de Deus, escreveu o seguinte: no ano de 1840, outro notável cumprimento de profecia despertou geral interesse. 2 anos antes, Josias Litt, um dos principais pastores que pregavam o segundo advento, publicou uma explicação de Apocalipse 9, predizendo a queda do Império Otomano. Segundo seus cálculos, esta potência deveria ser subvertida no ano de 1840, no mês de agosto. E poucos dias apenas antes de seu cumprimento, escreveu: admitindo que o primeiro período, 150 anos, se cumpriu exatamente antes que Deacozes subisse ao trono com permissão dos turcos, e que os 391 anos, 15 dias, começaram no final do primeiro período, terminará no dia 11 de agosto de 1840, quando se pode esperar seja abatido o poderio otomano em Constantinopla. E isto, creio eu, verificar-se-á ser o caso. E aqui ela cita palavras de Josias Litt. Então ela continua: no mesmo tempo especificado, a Turquia, por intermédio de seus embaixadores, aceitou a proteção das potências aliadas da Europa e assim se pôs sob a direção de nações cristãs. O acontecimento cumpriu exatamente a predição. Quando isto se tornou conhecido, multidões se convenceram da exatidão dos princípios de interpretação profética adotados por Miller e seus companheiros, e maravilhoso impulso foi dado ao movimento do Advento. Homens de saber e posição uniram-se a Miller tanto para pregar como para publicar suas opiniões, e de 1840 a 1844, a obra estendeu-se rapidamente. Um grande conflito, páginas 334 e 335. Ellen White diz claramente que o acontecimento cumpriu exatamente a predição. E isto é a sexta trombeta, meus irmãos. Se cumpriu em 1840. Hoje nós estamos a um passo da última trombeta a tocar. Esta sim falta se cumprir, e não as demais. Portanto, Ellen White deixou claro que a profecia se cumpriu em relação à sexta trombeta, em 1840. Se você quiser ir contra isto, você tem que rasgar o espírito de profecia.
Assim, vemos claramente uma harmonia indiscutível entre a Bíblia, a estrutura quiástica do livro do Apocalipse, a compreensão dos nossos pioneiros, o estudo preciso de Josias Litt e a confirmação da profetisa de Deus de que a sexta trombeta já se cumpriu. Para finalizar, quero citar um texto da irmã White, na qual ela faz uma séria advertência. E eu gostaria que você prestasse muita atenção a esta citação. Deus quer que você ouça isso. Está escrito: Deus fez de sua igreja na terra um conduto de luz, e por intermédio dela comunica seus desígnios e sua vontade. Ele não dá a um de seus servos uma experiência independente da experiência da própria igreja, ou a ela contrária. Não dá a um homem um conhecimento de sua vontade para toda a igreja, enquanto esta, corpo de Cristo, é deixada em trevas. Em sua providência, ele coloca seus servos em íntima relação com a igreja, a fim de que tenham menos confiança em si mesmos e mais em outros a quem ele está guiando para levarem avante sua obra. Tem havido sempre na igreja os que estão constantemente inclinados à independência individual. Parecem incapazes de compreender que a independência de espírito é suscetível de levar um instrumento humano a ter demasiada confiança em si mesmo e em seu próprio discernimento, de preferência a respeitar o conselho e estimar altamente a maneira de julgar de seus irmãos, especialmente os que se acham nos cargos designados por Deus para a guia de seu povo. Deus investiu sua igreja de especial autoridade e poder, por cuja desconsideração e desprezo ninguém se pode justificar, pois aquele que assim procede despreza a voz de Deus. E ela continua: os que são inclinados a considerar como supremo seu critério individual acham-se em grave perigo. É o estudado esforço de Satanás separar a esses dos que são condutos de luz, e por cujo intermédio Deus tem operado para edificar e estender sua obra na terra. Negligenciar ou desprezar aqueles que Deus designou para arcar com as responsabilidades da administração ligadas ao progresso da verdade é rejeitar o meio ordenado por Ele para auxílio, animação e fortalecimento de seu povo. Passar qualquer obreiro na causa do Senhor por alto a esses e pensar que a luz não lhe deve vir por nenhum outro instrumento, mas diretamente de Deus, é assumir uma atitude em que está sujeito a ser iludido pelo inimigo e vencido. Atos dos Apóstolos, páginas 163 e 164. Percebem como ela deixa claro que Deus não utiliza pessoas isoladamente? Eu recebi uma luz, os demais pastores, teólogos não receberam essa luz, só eu recebi. Deus não age dessa forma. Ele trabalha no conjunto do corpo organizado da igreja, não de forma independente. Qualquer pessoa que tenha uma luz particular, contrária a que Deus revelou à sua igreja, essa luz pessoal tem que ser rejeitada. Pessoas que pensam desta forma em possuir uma luz individual, particular, elas estão sujeitas a ser iludidas pelo inimigo e também a ser vencidas. Se você não quer ser iludido pelo inimigo e não quer ser vencido por ele, a recomendação é que você siga a luz que Deus projetou sobre a igreja. A sua igreja organizada é a voz de Deus, como ela menciona aqui. Deus não está guiando grupos transviados, um aqui, outro ali. Ele está guiando um povo. Deus tem uma igreja, Deus tem um povo. Está muito claro isso aqui na revelação. Agora, se você seguir um caminho contrário, diferente, você é livre, você pode fazer isso. Agora, esteja ciente de que aqui ela menciona que é um grave erro. Você está dando legalidade para o diabo atuar na tua vida. Mas é uma escolha. Se você ficar do lado de pessoas que, supondo possuir nova luz, estão pregando coisas contrárias ao que Deus já estabeleceu por meio de sua igreja, você está sujeito a ser iludido e vencido pelo inimigo. Mas se você escolher seguir a luz que Deus revelou a seu povo, não a indivíduos isolados, você pode contar com a influência e guia do Espírito Santo de Deus. É preferível que sigamos a luz que Deus projetou sobre nós. Deus tem um povo, Deus tem uma igreja, Deus tem uma mensagem.
E ele não vai trabalhar contrário a isso. Ele mesmo não vai se contradizer. Ele revelou uma luz lá atrás, agora vem uma luz contrária. Isso não é mensagem de Deus. Isso é uma mensagem de confusão que com certeza não é inspirada pelo Espírito Santo. Que Deus dê a você discernimento, sabedoria e que Ele abençoe ricamente a sua vida e até a próxima aula.